Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim. No programa de hoje você vai ver: a União Europeia deve recuar em uma regra relacionada à lei antidesmatamento, que entra em vigor no fim deste ano e que irá impactar as commodities agrícolas. Vamos entender em entrevista ao vivo o que muda e quais devem ser os reflexos para o Brasil. E ainda, o Rio Grande do Sul pretende aumentar em 100 mil hectares a área irrigada no estado. O objetivo é o crescimento da produtividade e a mitigação dos efeitos de períodos de estiagem. É a fase 2 do programa que integra as ações do Super Estiagem. Também assunto de entrevista ao vivo aqui no programa. Fica comigo, o Planeta Campo está começando agora. Começamos o programa de hoje destacando que a União Europeia deve dar um passo atrás nas regras da lei antidesmatamento, que passará a valer no fim deste ano e que impactará diversas cadeias agropecuárias. De acordo com a imprensa internacional, o Bloco Europeu pretende adiar a classificação de risco para desmatamento do Pacto Verde Europeu, que tem o objetivo de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Quem fala mais sobre esse assunto comigo agora é o Marcos Ceruti, que é diretor de sustentabilidade da Captar Agro. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo, Marcos. Obrigado, Yerron. Obrigado a você e a todos os telespectadores aí do Planeta Campo. Obrigada a você por ter conseguido um espacinho na sua agenda, que eu sei que é concorrida, para estar aqui com a gente. E eu queria começar entendendo, né, o que significa essa mudança na classificação de risco para desmatamento. Como é que estava a regra até agora e o que é que deve mudar? Então, essa é uma mudança de paradigma extremamente importante, sinalizada pela União Europeia. Antigamente, nós tínhamos o que eles determinavam como traffic light. O que é o traffic light? É o semáforo para a gente aqui, vermelho, amarelo e verde, dependendo da exposição a risco de desmatamento dos países, né? Das regiões, geralmente micro ou macro regiões. Né? O que eles estão propondo agora é o standard, né? O standard risk, que é a questão, é colocar todo mundo no mesmo padrão, e aí você mitiga as questões em relação à exposição de risco dessas macro e micro regiões. Entendi, Marcos. E essa classificação de risco, ela pode evitar as desvantagens competitivas, né? Porque há justamente uma preocupação sobre isso, né? Sobre essa, de certo modo, concorrência desleal que vai acabar havendo. Então, essa classificação de risco impacta nisso? Pode ajudar nesse sentido? Diretamente. Isso aí é exatamente esse o ponto positivo dessa mudança de paradigma, dessa mudança, dessa sinalização e flexibilização dessa análise, né? Por quê? Porque a gente sai do level playing field, que é geralmente quando a gente faz essa caracterização, essa criterização por exposição individualizada dos agentes, e vai para o que a gente chama no mercado de flat tire, ou seja, a gente nivela todos e a partir daí a gente não coloca esses riscos dentro do preço, né? Basicamente, a gente tem, no momento em que a gente estandardiza, a gente coloca no mesmo patamar, a gente não pune, a gente inibe a punição para aquelas regiões que aparentemente ou a princípio têm taxas mais altas de pressão de desmatamento, né? Então você coloca tudo numa situação mais nivelada e aí a regulamentação fica menos rigorosa para esses ambientes que estão mais expostos ao risco de desmatamento. Entendi. Agora, Marcos, essa flexibilização, esse aceno aí do Bloco Europeu agora, isso pode significar que mais mudanças podem acontecer na lei até ela ser implementada de fato aí em dezembro? Tudo é possível, mas é improvável. Por quê? Porque todo esse contexto ele tá sobre um espectro maior, que é o Green New Deal europeu, que tem a intenção de fazer a neutralização por completo, o Net Zero europeu até 2050. Então, todas essas regulamentações que estão vindo nessas etapas, né, ele faz parte desse grande ambiente. Eu não acredito, sinceramente, que a flexibilização agora tem uma sugestão, ou pode sugerir mais concessões. Não acho, até porque a União Europeia está muito pressionada nos limites e nos objetivos que ela colocou em relação ao New Green Deal. Eu acho, entretanto, que é a possibilidade de criar um fórum mais aberto
para maiores discussões, principalmente com os players que estão diretamente afetados sobre essa nova legislação. Entendi. Agora, esse recuo da União Europeia, né, ele pode ser entendido também como um resultado desses protestos que vêm sendo feitos pelos produtores europeus, que a gente já vem vindo aí há bastante tempo. Esse é um resultado também? Está pressionando o bloco europeu a mexer um pouquinho nessas regras? Boa pergunta. A pergunta é excelente, porque às vezes a gente acha que sustentabilidade ou tudo que envolve sustentabilidade é a mesma coisa, né? E não. É, a sua pergunta é muito pertinente, porque a pressão dos agricultores europeus para essa situação específica da concessão que a União Europeia está fazendo, eu não acredito que seja o principal impulsionador. O principal ou os principais impulsionadores para essa concessão da União Europeia, basicamente vem dos países que estão extremamente afetados, como o Brasil é um deles, como alguns países do Sudeste Asiático, seriam extremamente afetados por essa situação. Um segundo impulsionador, eu diria, que são os países envolvidos que têm muita preocupação em relação à União Europeia partir na frente para setar as regulamentações de acordo com o que ela acredita correto ao mercado. Então, você tem pressões de países desenvolvidos, e eu acho que essa é a principal aqui, o principal impulsionador em relação a essa concessão da União Europeia. E um terceiro, e que a gente tem que considerar, é a situação muito delicada econômica da Europa hoje, em relação principalmente às questões inflacionárias, às pressões inflacionárias. Um movimento como esse, que seria implementado até o fim do ano, traria, sem dúvida nenhuma, ou poderia trazer, sem dúvida nenhuma, pressões nos preços no mercado europeu. E isso é a última coisa que, nesse momento, a União Europeia quer e os Estados querem agora. Então, uma concessão, como está sendo feito, é claro que você tem inúmeras situações que têm que ser consideradas, mas basicamente eu vejo como esses três grandes impulsionadores, né? Principalmente as questões econômicas que a União Europeia hoje vive, que são bastante delicadas. A grande atenção que os produtores brasileiros devem ter é que essa concessão não significa que a lei ou a regulamentação não entrará. Ela entrará em vigor e os nossos produtores eles têm que estar preparados, eles têm que estar alinhados ou buscar a aderência o mais rápido possível, senão eles verão complicações no futuro em relação às suas exportações para o bloco europeu. Perfeito. Marco Cerutti, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Foi um prazer realmente ter você com a gente. Um prazer é meu, um beijo enorme para a sua audiência. Conte sempre, o que precisar, estamos aqui. Contaremos mesmo, com certeza. Obrigada, bom trabalho para vocês. Bom, e agora a gente fala que, diante de todo esse cenário, nós vamos entender melhor como é que o Brasil já vem se preparando para essa comercialização com a União Europeia, que é um dos principais importadores da produção brasileira. Ações já estão sendo implementadas. Vamos ver na reportagem. Durante o evento Lei Antidesmatamento da União Europeia, Desafios e Soluções da Rastreabilidade, o Brasil mostrou estar atento às novas determinações e trouxe respostas à legislação. O país vem apresentando diversas medidas para garantir a rastreabilidade e a sustentabilidade da produção agropecuária nos últimos anos. Além da meta de zerar o desmatamento ilegal em todo o território nacional até 2028, através de projetos como o REDD+, as autoridades brasileiras vêm buscando acelerar a validação do CAR e promover a rastreabilidade em toda a produção agrícola, principalmente para a pecuária. O frigorífico, a indústria da carne hoje já tem procedimentos em prática de controle socioambiental, de desmatamento, de critérios em relação a trabalho escravo, ou seja, a gente sabe fazer isso, a gente sabe pegar um plot of land, cruzar imagens de satélite, fazer essa análise, entregar e garantir que aquela propriedade cumpre com o que está sendo demandado. Qual que é o gap, né, que a gente conversou ontem? É como é que eu faço para ter isso na cadeia inteira. Hoje eu tenho 90 dias. Então, assim, o que eu consigo entregar hoje para o meu importador é esse controle parcial de atendimento ao UDR. E eu preciso de um tempo de transição para garantir que eu tenha esse controle na cadeia inteira, porque eu vou ter que levar essa rastreabilidade dos 90 dias para o ciclo de vida inteiro do animal.
Além disso, o Brasil já está desenvolvendo uma plataforma que vai ajudar a disponibilizar os dados de maneira mais clara e precisa. É o chamado AgroBrasil Mais Sustentável. A intenção do projeto é reduzir os riscos e os custos, de maneira a agregar valor à produção agropecuária nacional. Uma funcionalidade espetacular da plataforma é implementar a possibilidade de um código de barra para o polígono de produção, certo? Até isso foi mencionado pelo Ian. Se aí já não sei se é da competente authority, acho que isso teria que ser da Comissão Europeia. Se a Comissão Europeia aceitaria, no lugar do importador fazer o upload dos plots of land no sistema de informação, ele faria um upload de códigos de barra que representam as coordenadas geográficas. E aí as autoridades competentes verificariam essas coordenadas geográficas a partir de um código de barra, para não haver o problema de compartilhar informações sensíveis. Se isso é possível, cabe dentro da legislação. Em adição à questão da rastreabilidade, o governo também visa apoiar os pequenos produtores nos primeiros estágios da implementação da lei, com custos distribuídos na cadeia de suprimento e mecanismos de incentivo, onde a plataforma AgroBrasil Mais Sustentável pode auxiliar neste processo. Então, o nosso desafio qual que é? No aspecto trabalhista, sanitário, ambiental, fundiário e de exigências e de especificidades legais, como as que a UDR traz, empacotar isso tudo de uma forma que o produtor brasileiro tenha condição de, com menos trabalho, com menos esforço, com menos dispêndio de energia e de uma forma acessível e universal, mas também evolutiva, ter, entre aspas, certificado o seu compliance nesses quesitos. Com a chegada da plataforma prevista para junho deste ano, o governo federal espera resolver a situação com a União Europeia, já que o bloco econômico é um dos principais importadores de produtos do agronegócio brasileiro. A nossa expectativa é essa, é que a gente possa, no cômputo geral, ter condição de seguir esse diálogo com a ferramenta, com a plataforma já preparada para cumprir as perguntas dessa regulamentação. Ah, mas especificidade tal, detalhe tal, nosso regramento interno? Não, nós vamos responder à União Europeia. A Lei Europeia sobre Desmatamento teve sua regulamentação aprovada em 19 de abril de 2023, entrando em vigor no fim de 2024, com o objetivo de combater a devastação das florestas associada a produtos importados. Contudo, o que parecia ser uma medida de proteção ao meio ambiente e comprovação de boas práticas agrícolas se tornou um problema para o agro brasileiro. O país pode ter um aumento de custo de produção, exclusão de pequenos produtores da cadeia, além de aumento da concorrência com outras nações. Por isso, uma das demandas para que o Brasil possa continuar exportando para o bloco econômico é justamente a rastreabilidade completa da produção. Porém, o tempo de transição dado pela União Europeia é curto e a demanda permanece alta. Uma dúvida que a gente tem, aí é uma dúvida, né, para a autoridade europeia, porque assim, eu posso falar para o Tobias, que é o nosso importador que está lá, Tobias, eu vou te atender desse jeito, isso aqui é o que eu consigo entregar em janeiro. Ele não sabe dizer se é suficiente ou não. E a autoridade europeia também não quer responder isso, ela quer que o privado assuma o risco ou não. E ninguém vai querer assumir esse risco. Então, a gente não está nem falando da exclusão de pequenos produtores, a gente está falando da exclusão do Brasil como fornecedor. Um tema delicado, esse do Pacto Verde Europeu, e a gente vai continuar trazendo esse assunto aqui no Planeta Campo. Vamos fazer um breve intervalo então e não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta e agora a gente fala que para mitigar os efeitos de períodos de estiagem e aumentar a produtividade, o Rio Grande do Sul planeja aumentar em até 100 mil hectares a área de lavouras irrigadas no estado. O projeto integra as ações do programa Super Estiagem. Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente agora é Giovanni Feltz, que é secretário da SEAP, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo, secretário. Eu agradeço e à disposição.
Eu que agradeço você estar aqui com a gente no programa e eu queria começar explicando um pouquinho mais, né? Esse programa de irrigação lançado pelo governo do Rio Grande do Sul, ele visa aumentar em 100 mil hectares a área irrigada aí no estado nos próximos 4 anos. Qual que é a importância estratégica dessa iniciativa? Como é que ela vai contribuir para a segurança alimentar, para a economia local? Queria que o senhor explicasse um pouquinho desse contexto para a gente. Alguns meses, o Banco Mundial, o parecer dando conta de que dos 27 estados da Federação Brasileira, o Rio Grande do Sul foi aquele mais caoticamente, absolutamente abalado do ponto de vista econômico e produtivo com as mudanças climáticas. E, naturalmente, o governo Eduardo Leite e Gabriel Souza tiveram que encontrar medidas que possam mitigar os efeitos da estiagem, que no Rio Grande do Sul tem sido cada vez mais frequente e com maior volume de incidência. Isso fez com que, entre tantos outros programas, se criasse, sobre superestiagem como guarda-chuva, um financiamento direto na mão do produtor que faça pingar água na cultura que ele estiver a produzir. Por isso, é importante que as pessoas se deem conta de que essa subvenção não passa por prefeitura, não passa por nenhum banco que eventualmente esteja atrelado ao projeto. O produtor pode buscar no banco das suas relações, se ele mesmo possuir recursos suficientes para fazer esse investimento, o Estado, tão logo, onde não havia irrigação, começa a pingar água sobre a planta, naturalmente ele recebe um bônus, uma subvenção de R$100 mil, até o limite de 20% do projeto. Com isso, a gente imagina que nós possamos ter até o fim do governo Eduardo Leite, por volta de 100 mil hectares a mais irrigados aqui no Rio Grande do Sul, o que, convenhamos, aumenta um pouquinho a área que até aqui é acanhada do ponto de vista de irrigação em sequeiro, porque a cultura orizícola naturalmente é irrigada e nós estamos, de modo geral, abstraindo no cômputo geral isso tudo. Isso tudo vai nos trazer, com certeza, segurança alimentar, maior volume de produtividade e a gente espera que mais do que um programa de governo possa se transformar num programa de Estado. Com certeza, e vale a gente destacar, né, que quando a gente fala de a gente aumentar a área irrigada, a gente está falando de mais produtividade, mais eficiência produtiva e mais sustentabilidade também. Agora, esse programa de irrigação, ele está dentro de um guarda-chuva de um outro projeto maior, que é o Super Estiagem, que inclui outras medidas, como edital de poços, instalação de cisternas e também um programa de açudes. Como é que essas iniciativas se complementam para enfrentar esses desafios relacionados ao clima e também aumentar a resiliência do produtor? É um conjunto de medidas que o governo tem tomado e que nós temos praticizado e materializado aqui na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. E como você muito bem disse, começamos a distribuir cisternas, já escavamos praticamente 3 mil poços, aliás, melhor dizendo, açudes, e esperamos até o final deste ano chegar a 4.550 açudes escavados para fazer reservação de água. Da mesma forma, são centenas de poços perfurados desde o início do ano próximo passado, e tem, com certeza, transformado a nossa agricultura aqui no Rio Grande do Sul mais resiliente à constância que cada vez se dá de forma repetida com os períodos de estiagem. E a gente imagina que, pouco a pouco, a gente vai criando uma cultura de irrigação, uma cultura de reservação de água que nos permita mais fortemente enfrentar desafios como a estiagem nos impõe. Com certeza. Agora, o senhor falou aí sobre a subvenção, né, sobre os incentivos para os produtores participarem dessa iniciativa. Quais que são os critérios para a seleção dos projetos de irrigação e como que os produtores podem se preparar para participar desse programa, né? E, além disso, como é que o governo está garantindo a transparência, a equidade nesse processo de seleção? Na verdade, você pode fazer um projeto através de uma consultoria privada ou até mesmo a nossa Emater, ou até mesmo a sua entidade representativa do seu setor, tecnicamente pode lhe auxiliar a fazer esse projeto. Esse projeto passa por uma tramitação burocrática natural, observâncias jurídicas que são absolutamente necessárias e fazem parte do rigor que a lei está nos impor, garantindo exatamente a transparência disso, a burocracia necessária para dar igualdade de competitividade, para dar transparência naquilo que é feito. E, é claro, quem chegar primeiro e, de um modo geral, pelo projeto aceito, é nessa condição que primeiro terá os recursos liberados. Claro, volto a repetir, R$100 mil de valor depositados direto por CPF na conta do produtor rural, até 20% do projeto total. Nós imaginamos que mais de R$2 bilhões serão movimentados na economia, na cultura da irrigação, que nós esperamos ver consolidada ainda mais definitiva no nosso Estado.
Perfeito, o senhor falou aí desse dado agora, né? E essa já é a segunda etapa do projeto, né? Na primeira etapa, o programa teve alguns resultados significativos com mais de 260 projetos aprovados. Então, qual que é a avaliação do impacto desses investimentos justamente na agricultura, na economia? Vocês têm esses dados, secretário? Sim, o importante é que, no início, nós deixamos tão somente 60 dias do edital aberto no ano próximo passado. Era como se fosse um cartão de visitas para uma experimentação para esse projeto um pouco mais robusto, como já vinha sinalizando o governador Eduardo Leite. O que a gente busca definitivamente é auxiliar o produtor, induzir-lo, entusiasmá-lo para que ele aplique com certeza no sistema técnico que melhor lhe aprover, de acordo com o seu relevo, de acordo com a sua cultura e as suas condições, a sua compreensão, a irrigação na sua propriedade. Bom, também tem outro fenômeno. A cada programa que a gente lança, a gente percebe que por volta de 50% a 60% são da cultura do milho. São utilizados para aumento da produtividade, maior garantia da produção do grão milho. E o Rio Grande do Sul tem déficit de milho. E certamente, mesmo em períodos que nós não temos problema de estiagem, e já nos deu um problema. Por isso, esse programa busca atingir exatamente todas as culturas, mas em especial, quem sabe, nos aproxime da autossuficiência na questão do milho. Perfeito. Secretário Giovanni Feltz, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo. Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade, bom programa para vocês. Obrigada, bom trabalho para vocês também. O Planeta Campo de hoje, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.